Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a sua vida. Amém? A minha versão diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua mensagem. Te pedimos, Senhor, nessa hora que o Senhor esteja sobre nós. Derrame uma nova porção da sua palavra sobre nós. Que o Senhor venha sobre nós com graça e com revelação dos céus. Que as minhas limitações caiam por terra agora e que fique sobre essa plataforma e a plataforma dos nossos corações aquilo que é a sua vontade para ministrar aos nossos corações nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Quero falar com você nessa noite sobre um tema que o Senhor ministrou no meu coração. Algo muito importante e tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. O tema da minha mensagem para você nessa noite é: você precisa de um médico. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim, ó: você precisa de um médico. Você está com cara de quem está precisando de um médico. Você está com cara de quem está precisando ir no médico. Amém? Alguns precisam só ver como é que está os exames de sangue. Outros precisam mais de um... Como é que é aquele médico? Psiquiatra. Não é? Tem gente que precisa ir no fisioterapeuta. Eu estava conversando com o Rodrigo ali agora. Rodrigo, no auge dos seus 20 e poucos anos, nossa, cara, estou com uma dor no meu joelho, não consigo nem me mexer direito. Então, muita gente precisa de um médico para muitas áreas da vida. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração essa semana, porque lá em casa, eu e a Bia, nós estamos num período de exames, de exames e fazendo vários exames para ver como está o nosso corpo, para ver como está a nossa saúde. E aí essa semana eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram perguntando para as pessoas qual foi a última vez que essas pessoas foram no médico. E mais ou menos, deixa eu olhar aqui que eu anotei. 323 pessoas votaram lá na enquete. Dessas pessoas, 70% não lembram qual foi a última vez que foi no médico. E aí os outros dois grupos de pessoas estão entre pessoas que vão regularmente ou que vão quase sempre. E isso me chocou, porque nós precisamos de ir no médico. Mas a gente tem um problema: a gente vai no médico quando está doente. A gente vai no médico quando a gente está com dor. É ou não é verdade? Eu não estou falando loucura. Por exemplo, vou falar por mim. Eu odeio ir no médico. Principalmente assim quando eu estou doente. Que eu sei que às vezes vai tomar uma injeção, vai acontecer um negócio assim, sabe? Eu não gosto de ir no médico. Esses dias a Bia estava lá em casa, daí ela cortou o dedo com a faca, cortou a mão com a faca e fez um buraco assim. E eu não queria me desesperar, porque estava tudo sob controle. E aí ela: meu Deus, amor, eu vou precisar ir no médico e não sei o quê. Eu falei: cara, se eu fosse o médico e tu chegasse no meu consultório com um corte desse na mão, eu ia cortar a tua outra mão. Porque, cara, tem coisa que não precisa ir no médico, mas tem coisa que precisa. Aí o teu enfermeiro fez o quê, amor? Peguei o álcool da cozinha, porque primeiro tem que esterilizar, né? Aí eu fiz aquele curativo, meu curso de primeiros socorros, eu aprendi a fazer ponto invisível. Se você não sabe fazer ponto invisível, depois eu te ensino. Mas, deixa eu falar o que importa. E aí essa semana, então, eu fiquei com isso na cabeça. Cara, como é importante a gente ir no médico, como é importante nós termos laudos médicos. E aconteceu uma coisa em um dos exames que eu fiz, que eu fui fazer exame do coração. Não sei se você sabe, mas eu estou desenvolvendo um novo hábito na minha vida, que eu vou me tornar um corredor. O Espírito sobre a minha vida. Obrigado, amor, você acredita em mim. Nem aquele miserável que corre comigo acredita em mim. Só que assim, para correr precisa... Uma das coisas mais importantes na corrida é o coração, o sangue e tal. E uma vez eu estava correndo, logo no comecinho assim que eu comecei a correr, faz um mês, durante toda a minha carreira, eu senti o meu coração assim dando uma palpitada. Aí eu: não é normal, vou no médico. Aí eu fui no médico, fui fazer aquele exame do cardiologista, que ele coloca um monte de coisa assim no corpo e vai fazer lá o exame. E ele me colocou lá para correr, para ver qual era o meu nível de preparação física, né, cara? Um nível altíssimo. E aí ele detectou que com 192 batimentos por minuto, o meu coração começa a errar a batida. Tem gente que erra a batida quando vê o crush assim, né? O coração tropeça, quase para. Ai, meu coração. Mas o meu coração, quando chegava a 192 batimentos por minuto, ele começava a errar a batida. E aí ele falou lá: cara, tu não pode passar disso aqui e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando: cara, se eu não tivesse vindo no médico. E aí eu fiquei essa semana pensando sobre a nossa vida.
como está a nossa saúde. E aqui entra a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. E quando eu lembro desse texto de Provérbios que nós acabamos de ler, que ele está falando para nós guardarmos o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida, eu quero falar com você hoje sobre duas coisas muito importantes que eu e você precisamos dar um pouco mais de atenção. Eu quero falar com você sobre o coração e eu quero falar com você sobre a mente. Porque essas duas coisas são responsáveis por 100% das nossas tomadas de decisões na vida. Ou você decide com a mente, ou você decide com o coração. Ou você faz um equilíbrio entre mente e coração. Por exemplo, tem gente que é muito racional. Se você conhece alguém que é muito racional, você sabe, a pessoa, ela é aquela pessoa que ela sempre faz cálculos para decidir as coisas, ela sempre estuda muito antes de decidir as coisas, é aquela pessoa que ela pensa muito antes de decidir as coisas, ela é muito racional, e isso é ótimo. Tem aquela pessoa que é muito emocional, ela decide as coisas muito na emoção, no calor do momento ela diz sim, ela diz não, ela diz que ama, ela diz que odeia, porque ela lida com as respostas da vida através das suas emoções. E tem as pessoas normais, que equilibram entre respostas e decisões racionais e respostas e decisões emocionais. E esse é um equilíbrio muito importante que eu e você precisamos ter, porque existem decisões que eu e você vamos tomar na nossa vida que precisam ser decisões com as nossas emoções. Quando eu vou, por exemplo, ajudar alguém que está em um estado de necessidade, eu vou ajudar alguém que está em um estado de calamidade, na grande maioria das vezes eu não ajudo essa pessoa 100% racionalmente, eu ajudo essa pessoa com o meu coração, eu me compadeço da dor dela, eu me compadeço da tristeza dela, e as minhas emoções me levam a ajudá-la. E aqui entra um termo que a gente conhece muito, que é a empatia, eu me coloco no lugar do outro. As pessoas muito racionais, o cara para no semáforo e ela vai dar, e pede o dinheiro, e o cara vai dar ali R$1, R$2, R$5, e a pessoa muito racional, ela fica pensando, o que o cara vai fazer com o dinheiro? Eu vou seguir ele, eu vou não sei o que, eu vou não sei. E a pessoa mais emocional, ela entrega e diz, olha, Deus te abençoe. E em várias decisões da nossa vida, nós tomamos baseado nas emoções ou baseado na nossa razão. Mas nós precisamos achar o equilíbrio para a nossa emoção e para a nossa razão. Porque tem gente que é muito racional e chega a ser chato. Sabe aquela pessoa que tudo ela faz conta, que tudo ela quer saber extremamente, profundamente como vai acontecer, como vai ser, a que horas vai ser, e essa pessoa é muito racional. E já tem aquela pessoa que é muito emocional. Ela chora muito, ela ri muito, ela se entristece com todo mundo, ela se alegra com todo mundo, porque ela está ali baseada nas suas emoções. Então hoje é noite de você ir no cardiologista e hoje é noite de você ir no neurologista. É neurologista que fala? É? Ô gente, pelo amor de Deus, vocês são burros igual eu, vocês não querem participar da nossa conversa. Então, vamos ser um pouco mais práticos. Uma coisa que nós precisamos entender é que tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo que nós fazemos passa pela nossa mente. O que eu estou falando aqui para você agora está entrando nos seus ouvidos e neurotransmissores estão levando isso para o seu cérebro, e ali tudo é computado e tudo é calculado, e ali você pensa se faz sentido ou se não faz sentido, ali você descarta, ali você guarda, ali você lembra de um amigo, ali você faz o que você quer fazer com o que você está escutando. E muitas dessas coisas também vão para o nosso coração. Poxa, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar nisso, isso ali falou comigo, eu sou assim, eu preciso parar de ser desse jeito. E aí as nossas emoções são parte muito importante dessa nossa tomada de decisão. Agora, uma coisa é fato sobre as nossas vidas. Nós somos seres que fomos criados por um ser maior, Deus, que nos criou. E quando Deus nos cria, Ele nos faz seres racionais. De toda a criação, a raça humana é o ser mais racional que tem. Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos parece ser. Então, como eu e você começamos a tomar decisões baseadas na nossa razão? Porque eu não sei se você sabe, tomar decisões baseado na emoção é muito legal, é muito bacana, mas na maioria das vezes a gente se frustra. É ou não é verdade? Quando nós tomamos as decisões 100% cegos e baseados nas emoções, às vezes nós nos frustramos.
Porque nós não pensamos, nós não raciocinamos, nós não fazemos cálculo. Quando Paulo fala sobre o culto que nós devemos fazer a Deus, ele fala sobre um culto racional, que é aquele culto que eu prego para você e você entende o que eu estou falando. E aí você vê se faz sentido ou não. Se fizer sentido, você aplica, se não fizer sentido, você descarta. Então o culto precisa ser racional. É por isso que lá na carta aos Coríntios, Paulo vai escrever falando que se existe alguém no meio de vocês que fala em línguas, que essa pessoa fale ou somente para ela própria, ou quando ela falar para a igreja, que haja alguém que interprete essas línguas que estão sendo faladas, senão ninguém vai entender o que a pessoa está falando. E aí ele diz, é melhor que quem fala em línguas senta e se cala, e deixe com que alguém que profetiza levanta e diga, porque assim vai haver entendimento sobre todos que estão ali no lugar. Então, se eu estou aqui pregando para você em uma outra língua, eu estou falando em inglês, em espanhol, e você não entende a minha língua, você não vai conseguir entender o que eu estou falando, e você não vai conseguir tomar uma decisão racional. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para melhorar as nossas decisões é ser mais claros naquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ser um pouco mais claros nos nossos relacionamentos e expor um pouco mais os nossos sentimentos, porque nem todo mundo adivinha o que você está sentindo. Porque nem todo mundo adivinha pelo que você está passando. Todo mundo pensa que todo mundo tem uma bola de cristal. Eu penso que as pessoas sabem pelo que eu estou passando. E eu sei que as pessoas também pensam que eu sei o que elas estão passando. Agora, para que nós sejamos ainda mais racionais e assertivos no nosso relacionamento entre amigos, entre comunidade, entre família, entre companheiros de trabalho, nós precisamos ser mais claros na nossa linguagem. Existe aquele tipo de gente que não é clara na sua linguagem, ela não consegue falar e expressar e colocar em palavras o que ela está sentindo. Essa pessoa precisa melhorar. Talvez você está aqui hoje e você não consiga colocar em palavras aquilo que você sente, as suas emoções, os seus sentimentos. Eu lembro que quando eu e a Bia nós nos casamos, uma das coisas que mais me irrita em uma pessoa é a pessoa falar que está tudo bem quando não está tudo bem. E eu sou um cara muito racional quanto a isso. Porque se não está tudo bem, a gente precisa resolver o BO. Seja no relacionamento, seja na amizade, seja no trabalho, seja onde for. Porque na grande maioria das vezes eu sou muito... eu verbalizo às vezes as coisas que eu estou sentindo. Preciso melhorar? Muito. Como você também precisa. Agora, uma das coisas que a gente sempre conversava lá em casa, e hoje não precisa mais conversar porque isso já foi sanado, é que as coisas precisam ser claras nas palavras. Porque nem sempre eu vou conseguir detectar com os meus olhos que não está tudo bem. Nem sempre eu vou conseguir detectar com os meus sensores que está tudo bem. Às vezes a gente vai precisar sentar e conversar. Vem cá, senta aqui. Cara, não estou gostando disso que você está fazendo. Eu não estou gostando disso que você está falando. Porém, às vezes a gente deixa chegar em um ápice de, por exemplo, em um relacionamento comercial, de mandar a pessoa embora, ou de trocar de empresa, ou de fazer qualquer outra coisa, porque nós não fomos claros na nossa comunicação. Então, para uma tomada de decisão racional, gente, entenda uma coisa, nós precisamos ser mais claros naquilo que nós estamos sentindo. Se você está aqui, menina, e você é muito emotiva e muito emocional, e você pensa que está todo mundo sabendo pelo que você está passando, às vezes ninguém está sabendo pelo que você está passando. Você precisa verbalizar isso. Se você está aqui, homem, forte, masculino do Senhor Jesus, e você não quer transparecer as suas emoções, os seus sentimentos, porque você pensa que você vai ser um ser fraco, você é muito mais fraco escondendo as suas fraquezas do que se você mostrar elas. Então eu e você precisamos verbalizar. Quando você vai no médico e você senta na cadeira do médico, a primeira coisa que ele pergunta é: o que você precisa? O que você está sentindo? Quais são os teus sintomas? O que te trouxe até aqui? A gente precisa ser mais claro, gente. Às vezes nós não somos claros nem nas nossas orações. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, ó, Deus sabe de tudo. Eu não estou ouvindo a tua oração. É porque eu também faço isso. Eu não estou lá no teu quarto orando, às vezes eu também oro isso. Às vezes nós não somos transparentes nem com Deus, e Ele sabe os nossos sentimentos, Ele sabe as nossas emoções, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe de tudo antes mesmo de nós falarmos. Porém, quando você verbaliza, você ouve o que você está falando. É por isso que uma das práticas que eu estou adotando é orar em voz alta,
para eu mesmo ouvir a minha oração. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente fala, que se a gente escutasse um pouco melhor, a gente parava de falar. Você já estava contando uma história assim, ó, e no meio da história você pensou, eu vou parar de falar, que não faz sentido nenhum o que eu estou falando. Hoje de manhã a gente estava no carro, aí a Gabi foi contar para a gente uma coisa que aconteceu. Aí ela começou a contar bem, ela começou legal. E aí ela foi se perdendo no meio da história, e se perdendo, que ela terminou assim, ó. Ai, gente. Porque às vezes a gente não vai, a gente vai falando, e a gente não ouve o que a gente está falando. Então, eu e você precisamos verbalizar mais os nossos sentimentos e as nossas emoções. Talvez na sua casa os seus pais não sabem pelo que você está passando. Senta e conversa. Talvez o teu namorado, a tua namorada não sabe o que você está sentindo. Antes de um término, senta e conversa. Talvez o seu marido, a sua esposa, a pessoa com que você convive mais tempo, não sabe o que você está passando. Senta e conversa. Sabe por quê? O pior sentimento para alguém é aquele sentimento assim, ó, poxa, mas nem falou nada. É ou não é verdade, gente? Um término repentino, uma demissão repentina, um virar as costas do nada. Você fica pensando, cara, mas por que não falou? Mas por que não avisou? E às vezes são coisas simples de mudar, são coisas simples de melhorar, mas se não existe a verbalização do sentimento, gente, você precisa arrumar alguém que seja um adivinho, que lê mão, que faz alguma coisa, para se relacionar com você. Nós precisamos verbalizar mais as coisas. Decisões racionais são tomadas a partir de conversas difíceis. Talvez você está aqui hoje, você precisa ter uma conversa difícil com alguém. Talvez você está aqui hoje, você precisa chamar alguém para sentar e conversar e falar assim, ó, senta aqui, não vai ser legal o assunto, mas a gente precisa conversar. Existe algo muito importante que eu e você precisamos ter para viver uma vida melhor nessa terra: coragem. A gente precisa ter coragem para reconhecer os erros, a gente precisa ter coragem às vezes para falar para o outro que ele está errado. Vamos ser um pouco mais sinceros entre nós, vamos ser um pouco mais reais e mais racionais entre nós, amém? Eu estou sendo muito sincero nessa mensagem, é o que eu estou vivendo essa semana, é o meu sentimento essa semana, e é o que Deus quer falar com a gente durante esses dias. Porque nós não podemos mais ficar em um nível raso de relacionamento. Você sabe quem tem conversa séria? Quem é íntimo. Um marido chama a esposa, senta na mesa e eles conversam, porque são íntimos. Quem não tem conversas difíceis são pessoas rasas. Quem não tem conversas difíceis são pessoas limitadas. Quem não tem conversas difíceis são pessoas que ainda não aprenderam a viver a vida. O carioca sempre fala uma coisa, eu guardo comigo isso que ele fala: mais vale cara vermelha por uma conversa do que a cara amarela o resto da vida. Sabe aquela conversinha que você está assim, tá tudo bem? Mais vale você sentar assim, ficar com a cara vermelha, com raiva, ter vontade de esganar, de dar uma cadeirada nas costas e sair tudo bem, do que ficar sempre com aquela carinha amarela, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Amém? Ó, existe algo muito importante na nossa vida, que é o pecado. E eu quero falar rapidinho para você sobre o pecado. Porque o pecado, ele bate na porta dos nossos corações todos os dias. E uma das coisas que mais prejudica a nossa mente e o nosso coração é o pecado. Uma das coisas que mais prejudica a minha vida com Deus e a sua vida com Deus é o pecado. Quem nunca, não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada. Quem nunca, depois de pecar, sentiu vergonha de orar? Quem nunca, depois de cometer um erro e fazer algo que sabia que não deveria ter feito, sentiu vergonha? Parece que você está nu. Eu também. Você lembra lá em Gênesis, quando o homem e a mulher eles pecam e os olhos deles se abrem, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles se escondem. Porque a primeira reação de uma pessoa quando ela peca contra o Senhor, sabendo e fazendo o que não deveria ter feito, ela sente vergonha. E a vergonha faz com que a gente se esconda de Deus. A vergonha faz com que a gente esconda os nossos sentimentos, a vergonha faz com que a gente esconda as nossas emoções, porque às vezes a gente quer orar e a gente não quer nem tocar no assunto. Às vezes a gente quer conversar com Deus e a gente não quer nem tocar no assunto do pecado que a gente cometeu, porque a gente tem vergonha. E eu me lembro de um rei chamado Davi, que lá em 2 Samuel,
a Bíblia vai falar sobre um pecado dele, um pecado que ele cometeu. E esse pecado que ele cometeu faz com que ele cometa outros pecados, e no fim da sua vida ele tem um preço muito caro. Ele não constrói o templo que ele queria construir para o Senhor, porque ele tinha sangue nas mãos. E aqui entra algo muito importante sobre o pecado. Geralmente o pecado vem acompanhado de outro pecado. Geralmente uma mentira vem acompanhada de outra mentira para você esconder a primeira mentira. É muito difícil quem mente uma vez só. Você precisa mentir, e depois você precisa mentir de novo para a pessoa que você falou acreditar na tua mentira, e assim a gente vai pecando. E foi assim que aconteceu com Davi. E uma das coisas que fez com que Davi pecasse gravemente contra o Senhor e contra aquilo que o Senhor tinha para ele, é que ele estava sem nada para fazer. E quando a gente está sem nada para fazer, a gente é um perigo. Já viu aquela frase que fala que a mente vazia é a oficina do diabo? Já ouviu essa frase? Geralmente mãe fala isso, né? Levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa, cabeça vazia é a oficina do diabo. E o texto de 2 Samuel vai começar falando assim, ó: na primavera, temporada em que os reis saíam para a guerra. Tá lá? Meu Deus! Ô Gabi, tu tá lendo a Bíblia, né, Gabi? Eu tô aqui falando 2 Samuel, tentando lembrar qual é o capítulo. Capítulo 11, Gabi, você acertou. Ó, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Coloca o versículo 2, Gabi. Ó, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo palácio. Isso aqui é muito perigoso para muita gente, ficar sem nada para fazer. Ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e aí o texto continua, e aí ele olha lá a mulher tomando banho, aí ele deseja ela, e aí ele é o rei, aí ele manda a mulher vir, aí ele faz aquela coisa que homem e mulher fazem, sabe? Eles brigaram? Não, foi outra coisa, isso também. Eu não sei o que tu faz com a tua mulher, cara, eu falei o que eu faço com a minha. Ai, cara. Ai, onde é que eu estava? Boa. Ó. E aí, essa é uma das coisas mais perigosas para eu e você fazermos o que não queríamos fazer, para cometer erros que não queríamos cometer, ficar sem nada para fazer. Sabe por quê? E aqui eu quero falar com você um pouco mais sobre a nossa mente. Existe dentro de nós maus desejos. Existem dentro de nós, sim, eu e você, amados do Senhor, filhos de Deus, mas que vivemos em um mundo de pecado e sujeira. Existe dentro de nós maus desejos. E quando a gente fica muito quietinho, sem nada para fazer, esses maus desejos começam a nos alfinetar. E aí tem um texto que fala exatamente sobre o pecado, que é Tiago capítulo 1, versículo 14. E eu me vejo nesse texto, porque Tiago escreve dizendo assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. E aqui a gente para, porque tem coisa que tenta a você e não tenta a mim, mas tem coisa que me tenta e não tenta você. Esse dia eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava falando sobre o álcool, sobre a bebida. Eu, Pedro, nunca bebi, nunca pretendo beber e nunca tive na minha volta pessoas com problemas com álcool. Então o diabo sabe que a cachaça não vai me pegar, mas talvez para você isso seja um mau desejo e talvez te pegue. Porém tem coisas que me atingem que talvez não te atinjam. E por isso que eu gosto muito desse texto, porque Tiago ele é muito claro dizendo que cada um, porém, é tentado pelo mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido, porque os maus desejos fazem isso com a gente é arrastado por eles e eles nos seduzem. E aí aqui no versículo 15, só que aqui no versículo 14, volta ali no versículo 14, aqui, versículo 14, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Aqui não existe pecado, porque a minha mente precisa ser escrava do meu espírito. Por isso que eu e você precisamos ser mais espirituais do que carnais,
Porque a minha mente, ela é escrava do Espírito de Deus que habita em mim. Por isso que lá em Salmos o salmista escreve, falando para a alma dele: por que você se perturba dentro de mim? Porque está aflita, ó minha alma, espera no Senhor, confia no Senhor. Muitas vezes o que nos falta é essa conversa interna, é nós entendermos que existe um corpo, uma alma e um espírito habitando dentro de nós, e a gente tem maus desejos. É por isso que quando Jesus, a gente falou sobre Pedro semana passada, quando ele está lá no jardim, lá com Pedro, eles dizem para os discípulos ficar lá orando, e ele volta, os discípulos estão dormindo, ele diz: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque eu sei que o meu espírito é muito abençoado, o meu espírito prega palavras bonitas, o meu espírito sabe orar, o espírito do Pedro canta lindamente, o espírito do Luizinho toca um violão como ninguém, o nosso espírito é muito abençoado. Mas eu sei que a minha mente, a minha carne, tem muitos maus desejos, que às vezes sobressaem todos os meus talentos, se eu der lado para eles. Então no versículo 14 não tem pecado, porque o mau desejo vem na minha mente e eu digo: não, eu não posso, isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz sentido para o lugar para onde eu estou caminhando. Mas no versículo 15 vai falar: então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Por isso que eu não acredito em gente que fala assim, ó: meu Deus, eu pequei de novo, naquela coisa que há 1 milhão de anos eu estou pecando. Cara, você precisa ser um pouco mais racional, porque às vezes eu também tropeço sem querer, mas assim, há 10 anos tropeçando nas mesmas coisas. Puxa, será que a gente não vai crescer? Será que a gente não vai evoluir? Será que a nossa pedra de tropeço vai ser sempre a mesma? Eu não estou falando aqui sobre os maus desejos, porque os maus desejos que batem na porta do viciado vai ser sempre o vício. O mau desejo que bate na porta do mulherengo vai ser sempre mulher. O mau desejo que bate na porta do fofoqueiro vai ser sempre a fofoca. Agora o problema não é o vício, não é a fofoca, não é a mulher. O problema é se ele dá a luz para o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então eu tenho um monte de coisa, um monte de vontade de fazer coisa que eu não quero fazer, mas vontade não falta. Mas eu não dou luz para os meus maus desejos, porque eu sei que se eu fizer, o diabo acaba com a minha vida. Então, nessa questão do pecado, eu e você precisamos ser racionais. Faz sentido para o lugar que eu estou indo? Faz sentido com o que Deus me chamou para fazer? Se não faz sentido, vaza. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa fugir da aparência do mal, porque a gente fica ali brincando. Sabe aquele cara que fica na beirinha do precipício? Ó, se eu quisesse, cara, ó, se eu quisesse, até você vir a mão do diabo te puxando para dentro do precipício de novo. Então eu sei quais são os meus maus desejos, e eu nem brinco com eles. Eu sei quais são as vontades absurdas da minha mente, eu nem brinco com elas, mas a todo momento eu estou vigiando, a todo momento eu estou vigilante. Por isso que na maioria das vezes, quando eu estou fraco em alguma área da minha vida, eu colo em algumas pessoas que estão perto de mim, porque são pessoas que me fortalecem, são pessoas que me ajudam, são pessoas que estão comigo. Por isso que muitas das vezes eu preciso verbalizar os meus sentimentos e as minhas emoções, falar: cara, eu estou sentindo isso, e eu não queria sentir, me ajuda, ora comigo, torce por mim, vamos lá fazer esse negócio comigo, vamos lá resolver isso daqui comigo. A gente precisa fugir, gente, da aparência do mal. O diabo quer matar você, você precisa ter isso na tua cabeça: o diabo quer te matar, só que antes dele te matar, ele humilha. Porque se hoje, eu, Pedro, for pego em um pecado gigantesco, antes do diabo me matar, ele vai humilhar o meu ministério, ele vai humilhar o que eu construí, ele vai humilhar essa igreja, ele vai humilhar o Tamo Junto, ele vai humilhar as pessoas que estão perto de mim. É verdade ou é mentira? Não é isso que a gente vê acontecendo com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus? Então a gente precisa fugir da aparência do mal, a gente precisa fugir dos nossos maus desejos. Por isso é muito importante a gente guardar a mente e o coração. Por isso é muito importante nós guardarmos o bem mais precioso que nós temos, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí Colossenses capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: portanto,
Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso é muito importante para pessoas que querem parar de errar. Porque eu sei que tem gente que não quer parar de errar e está tudo bem para ela continuar no pecado dela. Essa mensagem não é para você. Meu desejo é que você morra abraçado com o seu pecado. Mas se você quer mudar, assim como eu quero, e assim como eu torço para que seja a maioria das pessoas que estão aqui, a gente precisa começar a olhar para as coisas do alto. Porque tem gente que está achando que a vida é brincadeira. Porque tem gente que acha que a vida com Deus é brincar, e tem gente que acha que a vida com Deus é a Disney. Não é, cara. Tem tentação, tem mau desejo, tem vontade de errar, tem vontade de pecar, tem vontade de desistir, tem vontade de largar o jugo e olhar para trás, tem tudo isso. Talvez as coisas dessa terra estão fazendo muito sentido para você porque você tirou os seus olhos do alto. Talvez os pecados e os maus desejos do teu coração estão começando a fazer mais sentido para você porque você tirou os teus olhos do alvo. Quando Paulo escreve dizendo, eu fixo os meus olhos no alvo, o meu alvo é Cristo. Você sabe o que é alvo? Alvo é aquilo que a pessoa trabalha incansavelmente para alcançar. Alvo é aquilo que a pessoa trabalha incessantemente para chegar, para conquistar. O meu alvo é Cristo, é me tornar parecido com Ele, é ser como Ele é estar cada dia mais perto dEle. Ele é o meu alvo, é para lá que eu estou caminhando. Então o pecado não faz sentido, então as coisas desse mundo não combinam mais com a minha vida, porque o meu alvo é Cristo. Eu fixo os meus olhos no alto. É isso que esse texto de Colossenses vai nos ensinar, dizendo, procurem as coisas do alto, porque é lá que Cristo está assentado. Você quer que o teu relacionamento dê certo? Pega vocês dois juntos e começa a olhar para o alto. Você quer que o teu trabalho dê certo? Você quer que a sua faculdade dê certo? Pega os seus sonhos e começa a olhar para o alto. Porque quando a gente olha para a terra, existe muita concorrência, quando a gente olha para a terra, existe muita dificuldade, quando a gente olha para a terra, existem muitas pessoas, e o meu ramo nem é tão bom assim, quando a gente olha para a terra, parece que as coisas não vão dar certo, mas quando eu olho para o alto, e eu fixo os meus olhos no alto, e aí o texto continua dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Sabe, o meu desejo, e eu espero que o seu também, seja para que a gente consiga olhar um pouco mais para o alto. Segunda-feira, quando o dia começar, antes de olhar o WhatsApp, antes de olhar o e-mail, antes de olhar os problemas que você tem para resolver, olha para o alto. Dá para entender? Quando os problemas da vida começarem a bater na tua porta, antes de olhar para os problemas, olha para o alto. Nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos no alto. Porque a terra a gente sabe que é daqui para pior. Está todo mundo falando agora da abertura dos Jogos Olímpicos. Aquilo ali não me chocou em nada. É o que a mídia está fazendo. É o que o mundo está fazendo. Agora, eu também não me contento com aquilo ali. Eu me revolto com aquilo. Mas para mim, choque, espanto, a gente já viu coisa muito pior. Agora, eu não estou olhando para aquilo ali. Os meus olhos estão no alto. Porque aquilo ali realmente me faz perder a esperança da humanidade. Mas quando eu olho para o alto, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Eu sei que Ele está à direita de Deus e eu sei que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então a maldade do mundo me dá um frio na barriga, mas assim eu sei que vai chegar a hora que Ele vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, eu sei que vai chegar a hora que não vai mais ter medo, eu sei que vai chegar a hora que não vai mais ter aflição, eu sei que vai chegar a hora que Ele virá, do mesmo jeito que Ele subiu, Ele voltará, e nesse dia nós teremos um encontro glorioso com Ele, e nesse dia nós vamos olhar e Ele vai dizer, venham amados do meu Pai, meu irmão, eu tenho esperança nesse dia, o que me faz acordar amanhã cedo e viver a minha vida é ter a esperança de que aquele que vem virá e não tardará, passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará.
O que me traz certeza para viver a vida que eu tenho para viver nessa terra não é a minha vontade de fazer as coisas, não é o meu talento, não é o meu dom, não é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que eu sei que Cristo já fez. E aí eu fixo os meus olhos nisso. E aí eu tiro o meu pensamento das coisas da terra e eu fixo os meus olhos no céu, eu fixo os meus olhos no Senhor. Porque grande parte das vezes o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. Na grande maioria das vezes, quem mais nos machuca são os nossos próprios pensamentos. Você é ruinzinho, mas nem é tão ruinzinho assim. Mas os teus pensamentos falam que você é podre. É ou não é verdade? Às vezes, nós mesmos nos afundamos e cavamos o nosso próprio poço. E vamos afundando as nossas emoções, e vamos afundando as nossas mágoas. Sabe aquele momento assim, ó, que você está chorando demais, e aí você começa a lembrar de coisa mais triste, para chorar mais ainda. Sabe assim, aquele momento que tudo que você quer fazer é chorar, e não sei o que, e tudo mais. E aí nós vamos pensando em coisas ruins, e quantas vezes no nosso dia, às vezes tudo que passa pela nossa cabeça são coisas ruins. Quantas vezes no dia nós vamos vivendo a vida e tudo que passa na nossa cabeça são notícias ruins, são coisas ruins, são pessoas ruins. Como é que a gente vai viver uma vida boa desse jeito? É por isso que nós precisamos tirar os nossos olhos dessa terra e fixar os nossos olhos no Senhor. É por isso que eu e você precisamos tirar o nosso foco da terra e fixar o nosso foco no Senhor. Amém? Você está aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, ó, você precisa de um médico. Você precisa de um médico. Enquanto essa mensagem está passando, eu estou só percebendo a cada momento que você precisa de um médico. Para a gente encerrar, eu quero ser bem rápido com você, porque agora que nós entraríamos na palavra. Eu quero deixar para você 3 pontos de coisas da vida, para nós termos um equilíbrio na nossa mente e no nosso coração. Você está pronto para esses 3 pontos? O primeiro ponto: o que ou com quem você está aprendendo? Uma coisa na vida é fato: nós somos o resultado das pessoas que nós mais convivemos. Você tem o jeito das pessoas que você mais convive, você se veste parecido com as pessoas que você mais convive, você fala parecido com as pessoas que você mais convive. Isso é inegável e inegociável. Tem gente que odeia dizendo assim, não, eu não me pareço com ele, eu não me pareço com ela. Fazendo isso você está se parecendo com ele ou com ela. É ou não é verdade? Você já viu alguém assim? Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. O pai brigando assim, xingando todo mundo e brigando com a casa toda. Aí levanta assim a filha no quarto. Aí tipo assim, lá vai a filha que é igualzinha a ele brigar com ele. Porque a gente é muito parecido com as pessoas que a gente mais convive. Por isso que você tem que cuidar com quem você anda. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que você está aprendendo. Quais são as coisas ou as fontes que estão te ensinando? Porque desde criança, desde bebê, nós somos ensinados a muitas coisas. A falar, por exemplo, a andar. Nós somos ensinados na escola por professores, nós somos ensinados na faculdade por professores, nós somos ensinados, a vida vai nos ensinando. Essa mensagem, talvez para você hoje, vai te fazer crescer um pouquinho no seu conhecimento. Um vídeo que você assiste vai fazer você crescer um pouquinho no seu conhecimento. Então, em todos os momentos e a todo tempo, nós estamos aprendendo. A pergunta que eu faço para você é: o que você está aprendendo? Ou com quem você está aprendendo? A grande verdade é que muitas das vezes nós estamos deixando com que a gente aprenda qualquer coisa com qualquer pessoa. Nós vivemos hoje em dias onde nunca se teve tanto acesso a conteúdos como hoje. Se você quer comprar um curso de qualquer coisa, você encontra. Se você quer aprender a fazer qualquer coisa, você encontra alguém ensinando sobre isso. O problema é que nem todo mundo que está ensinando sabe sobre o que está ensinando. E aí a pergunta que eu faço para você é: com quem você está aprendendo? Porque tem a pessoa que ensina a ser uma mãe como a palavra do Senhor, mas ela não é mãe. Tem o cara que ensina a ser um grande empresário à luz da palavra e dos ensinamentos de Deus, mas ele não é rico. Dá para entender o que eu estou falando? E aí nós estamos aprendendo coisas com pessoas rasas. Quem você acha que tem mais para ensinar? A mulher que leu um monte de livro, mas nunca teve filho? Ou a Dona Maria que criou 10 filhos e tem 55 netos?
Consegue entender? Talvez a Dona Maria não tenha tanta didática, não tenha tanto botox na cara, não sabe ensinar tão bem as coisas. Talvez ela sofreu bastante cuidando de todos esses filhos, mas ela tem muita coisa para ensinar. Então a pergunta que eu faço para você, cuidar um pouco mais do equilíbrio da sua mente e do seu coração, é o que você está aprendendo. Por exemplo, um cuidado muito grande que nós como igreja temos, é com isso aqui. Sabe por quê? O que é transmitido através desse momento aqui, forma a opinião de pessoas. A gente vê tanta gente falando tanta loucura, e a gente pensa assim, cara, o cara está perdendo a oportunidade de ficar quieto. Então, quem nós estamos sentando para que essas pessoas nos ensinem? Em quais mesas nós estamos nos assentando para ser doutrinados sobre as coisas da vida? E aí eu entro com você no segundo ponto, que também é muito importante, que é sobre aquilo que nós ouvimos. Romanos 10:17 diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí, tem um outro texto que eu gosto muito, que diz, que é João 10:27. Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem ouvido? Quem você tem escutado? Sabe qual é a grande verdade? Às vezes nós estamos dando voz para quem não merece ter voz. E nós vivemos em dias onde a internet deu voz para muito doido. Nós vivemos dias onde a internet e os recursos deu voz para muito maluco. E quem nós estamos ouvindo? O que nós estamos ouvindo? Durante o nosso dia a dia, muitas vezes nós ouvimos muitos absurdos, muitas coisas. O problema não é ouvir, o problema é quando isso que nós ouvimos acessa o nosso coração. O problema é quando isso que nós ouvimos acessa a nossa mente, e aí a gente desespera. Notícias ruins que a gente ouve, a gente se desespera. Notícias ruins que a gente escuta por aí, a gente enlouquece. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Você precisa ter muito cuidado com quais são as pessoas que você tem escutado. Quais são os lugares que você tem acessado e o que você tem escutado nesses lugares. Gente, uma coisa muito importante: qual é a conversa das mesas que você está se assentando? Qual é o papo? O que a gente conversa quando a gente está sentado em uma mesa? Não estou falando que em todas as mesas nós vamos falar sobre filosofia, Sócrates, Platão, sobre o que Cristo veio fazer nessa terra e juntos nós iremos cumprir a grande comissão porque somos discípulos de Cristo no 3, Jesus. Não, tem mesa que a gente vai falar nada com nada e vai ser brincadeira mesmo e a gente vai dar risada e tudo mais, mas assim, será que as nossas conversas estão ferindo alguém? Será que as nossas conversas estão contaminando o coração de alguém? Será que as nossas conversas estão doutrinando alguém de forma errada? Dá para entender? E aí, o último ponto dessa mensagem, para a gente encerrar: a gente precisa cuidar com o que a gente está vendo. Tem um texto, e eu encerro aqui, que é Mateus capítulo 6, versículo 22, que diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Olha que loucura. Aqui eu começo a identificar um monte de gente que tem olho podre na vida. Porque, olha o que o texto diz: portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Você já percebeu que tem gente que só no olhar, ela apodrece as coisas? A gente está aqui, está todo mundo feliz. Meu, que dia legal, que não sei o que e tal. A pessoa chega, ela só olha, meu Deus, que ambiente terrível, vou sair daqui. A pessoa chega, só olha, meu Deus, que coisa podre, ninguém viu isso. A pessoa chega e ela só olha, meu Deus, será que as pessoas não têm noção? Como deixaram isso acontecer? A pessoa, no olhar dela, ela apodrece as coisas. Por quê? É treva purinha. Agora, tem as pessoas que têm luz nos olhos, e elas chegam em lugares realmente tenebrosos, mas elas olham para aquilo ali, cara, vamos dar um jeito nesse negócio, vamos abrir essa cortina aqui, vamos passar um cheirinho, vamos arrumar isso aqui, vamos limpar, vamos dar um jeito. Amiga, tá feio, tá horrível, mas assim, nem tá tão feio assim, vem cá, vamos arrumar, troca isso aqui, arruma aquilo ali. Olhos bons. Consegue entender?
Agora tem a pessoa que ela tem treva nos olhos. Você se arruma, você se produz, você vai lá toda cheirosa, pá, passa sua maquiagem, coloca o seu melhor tênis, tá legal? Você vai sair comigo assim? Aí você fica pensando, cara, dei o meu melhor. Mas são olhos de trevas. Você pode ir no shopping e comprar as coisas mais caras do mundo para tentar agradar essa pessoa. Se ela não mudar o jeito dela de ver a vida, ela vai continuar sendo uma pessoa podre. É ou não é, gente? Você convive com alguém assim? Não olha para o lado aí que essa pessoa pode estar do teu lado agora. Tem vezes, olha Deus falando, tá vendo? Tem vezes que a gente não quer ver as coisas porque a gente não quer. Eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, mas você vê, mas não enxerga. Já passou por isso? Tipo assim, você vê, mas não quer ver. Ou você vê e finge que não está vendo. Quantas coisas na vida tá desse jeito? A gente precisa mudar isso. Aquele negócio na tua casa que você passa, você sabe que está quebrado, você precisa arrumar, mas assim, tá tudo bem, amanhã, semana que vem. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos mudar o nosso jeito de olhar as coisas, de enxergar as coisas, de ver as coisas, porque se os teus olhos forem de luz, é tudo brilhando, a vida está feliz, é tudo alegre. Mas se os teus olhos estiverem em trevas, você pode estar com a melhor pessoa do mundo, no melhor lugar do mundo, com a melhor roupa do mundo e ter o melhor carro do mundo, não vai estar bom. Então, a nossa mente e o nosso coração precisam estar em equilíbrio.